Hello, everybody. My name is Luis Maya, and you are watching our first recorded session for this course, The Behavioral Economics of Global Affairs. Então, meu nome é Luis Maia e essa é a nossa primeira sessão gravada para a disciplina. Okay, let me start talking a little bit about what we have discussed so far. We started talking about what is behavioral economics, what kind of global issues or global affairs we want to discuss throughout the semester. But in class, we started showing how people make poor choices. A gente começou mostrando como que muitas vezes as pessoas fazem escolhas que não são assim tão boas. And we actually got a list from Dan Ariely showing if we make some questions to anyone, we're going to get some embarrassing results, embarrassing answers. Se a gente fizer questões, algumas perguntas para algumas pessoas, a gente até é capaz de pegar algumas respostas envergonhadas. Yeah, if I ask you how many times you ate too much last week or a few weeks ago, how many times you spent too much money and then regretted. So, muitas vezes a gente gasta mais dinheiro do que a gente quer, a gente dorme menos do que deveria, a gente não calcula bem o tempo. All right, but the point was not to tell you that our brains are messed up, that we are not rational. That's not the point. What we are trying to say is that human rationality is not exactly that sort of perfect or pure rationality that so many times people assume that we humans have, right? Okay, so we should always remember what is the big plan for this course. First, we're going to talk about individual behavior. Then we're going to get larger perspective, and we're going to talk about group behavior, essentially in organizations. And finally, we're going to talk about social behavior, collective choices, how we get some opinions and some choices that other people make, and we actually incorporate them for ourselves, right? Então a gente vai falar primeiro de comportamento individual, depois em organizações, em grupos maiores e finalmente comportamento social. All right, but we had to remember that there are many ways you can study human brain and human behavior. And most often you're going to see tricks on how to get people to spend money, for example. Então é muito comum você ver discussões sobre comportamento humano quando você está tentando fazer as pessoas gastarem mais dinheiro. This is marketing, right? So we talked a little bit about persuasion, but what we're trying to say is that this sort of thing, it's not the focus of our class, okay? Here, we want to get a larger perspective. We want to think about human behavior in general, and not only concerning purchases, consumption, okay? We want to think about larger perspectives here. But then again, we talked a little bit about those persuasion techniques. And then we got to the point that we were trying to compare what is the conventional rationality or the conventional description of human rationality and what it really is, okay? So if we think about what is a rational choice, most of the times people will relate that to the analysis of consequences. A maior parte das vezes as pessoas vão considerar escolhas racionais aquelas que estudam com muito carinho as consequências das escolhas. But then again, many times we don't make choices like that. Many times we make choices and we don't take so much into consideration what are the consequences. Many times we think that what is appropriate should be the most important thing. Então, muitas vezes a gente pensa no que é apropriado fazer e não naquilo que é melhor, né, que gera melhor consequência para nós por fazer. But that's not
this is just the beginning. If you think about what people expect to be rational choices, you're going to see that many times we ignore the importance of defaults, or frames, price anchors. Don't worry about these things, we're going to explain them all later, ok? Mas, de toda forma, muitas vezes as pessoas não se dão conta que as escolhas são afetadas por padrões, pela maneira como as perguntas ou as propostas são apresentadas, pelo um efeito chamado ancoragem de preços. Okay, we don't take those things into consideration. And what we observe is that this theory about rational choices is a theory full of holes, full of problems, full of anomalies. Se você tem uma teoria e ela tem uma exceção, tudo bem. Se ela tem 10 exceções, já começa a ficar preocupado. Se ela tem 200 exceções, talvez você precise de uma teoria melhor. Alright, so here comes these two guys, Daniel Kahneman and Amos Tversky, in 1979, and they started proposing, trying to implement what they call prospect theory, okay? So this is what we are all talking about, a new theory about how people make decisions. Então essa teoria do prospecto foi a maneira como que o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, você está vendo aqui a foto dos dois, como que eles tentaram dar uma ideia geral da tomada de decisão humana. Mas eles se apoiaram muito num cara anterior, chamado Herbert Simon. Então eles se apoiaram bastante nesse cidadão que está aqui à esquerda. So Herbert Simon is the guy who actually wrote down and proposed this term, bounded rationality. Okay? This expression and this idea was created by Herbert Simon back in the 40s, by the end of the 40s. So it's like much, much earlier than the works of Kahneman and Tversky. Okay? More recently, you have many guys like Dan O'Reilly here, Cameron Kammerer, and we also have George Akerlof also has written some interesting things that could be associated to this idea on how people really behave, sorry. Okay, and most of the times we see that those books, those new theories, they draw a lot of attention. So some of these guys have published like huge bestsellers. Então, os caras como Richard Thaler, o Cass Sunstein e o Daniel Kahneman, além do próprio George Akerlof, esses caras não só estão ganhando prêmios Nobel em economia, mas eles estão publicando os livros que são muito influentes. Okay, so let's try and give some more material example, some more practical example of what we are talking about, okay? So let's start with this proposition here. If I ask you, what would you prefer? I can give you 250 reais right now, or I can give you a lottery ticket, and in which you may have like a 25% chance of getting 1,000 reais and a 75% chance of winning nothing. Então, vou explicar aqui em português. Imagine que eu ofereça para você duas opções. Uma, eu te dou 250 reais agora. Ou eu te dou um bilhete de loteria para uma loteria muito específica. Você tem 25% de chance de receber 1.000 reais e você tem 75% de chance de receber nada. Well, if I offer you those two options, I know most of you will pick the first one, right? Letter A here. A maior parte de vocês vai falar assim, me dá 250 agora, muito melhor. But then, if I change the question a little bit, so let's get to this second proposition here. What if you could have like a loss of 750 reais, or a lottery ticket in which you could have the chance to lose 1,000 reais and a 25% chance to lose nothing? Então, olha aqui, em português. E se a pergunta fosse diferente? Eu falo assim, olha, você tem duas opções.
Ou você me paga R$ 750 agora, ou você tem uma chance de 75% de me pagar R$ 1.000, dependendo aqui de um sorteio, e 25% de não me pagar nada. Então, imagine aí que tivesse, sei lá, um policial corrupto, meio maluco, obcecado com estatística, falasse, olha, eu te peguei fazendo uma coisa errada. Ou você me dá R$ 750 agora, ou eu vou fazer aqui um sorteio, e aí você tem 75% de chance de me pagar R$ 1.000, mas você tem 25% de chance de não pagar nada. Alright, if someone offers you those choices, it is very common that many people will accept to take some risks in the second case. É muito comum que as pessoas vão aceitar correr risco no segundo caso. Ah, se eu já perdi 750, perder 1.000 não parece ser tão ruim assim, desde que eu tenha a chance de não perder nada. So what we see is that when we are trying to offer you a proposition in which you gain something, well, people don't want to take risks in that case. But if you already lost something, then you may be willing to take more risks. Well, the conventional theory about how rational choices are made, well, this conventional theory does not explain such a behavior. Essa ideia de que você quer correr risco só quando está perdendo e não quando está ganhando, ela não se encaixa com a teoria convencional sobre a racionalidade humana. Okay, so back from the 50s, when Herbert Simon prepared and published his work, we have evolved a lot. We have created lots and lots of new ways to observe bounded rationality and to realize how important it is. Okay? The whole point is this: our brain must be understood within the context in which it was developed. O nosso cérebro, ele não é que ele é defeituoso, é que ele precisa ser compreendido no contexto em que ele foi desenvolvido. And that context, basically, it is the African savanna. So our brain works very well if we were in such a condition, but not in modern life. Então, muitas das coisas que a gente observa, o que seriam defeitos ou fragilidades da lógica humana, elas fazem sentido se você estiver numa savana africana, se você estiver lutando pela sua sobrevivência. Mas talvez não se você estiver numa vida moderna, vivendo em uma cidade. Okay, so the point is that is not that we have a defective brain, is that it has to use resources in a wise way. So we have limitations to how much information we can process. A gente tem limitações de quantas informações que a gente consegue processar ao mesmo tempo. Most of the times we have to make choices without full information. A maioria das vezes que a gente faz escolhas, a gente não tem um quadro de informação completo. A gente tem que lidar com essa questão da incerteza. And sometimes we even don't have the ability to deal with lots of information, lots of pieces of information. Então, muitas vezes a gente nem tem tanta inteligência para lidar com informações muito complexas. So here comes Tversky and Kahneman, and they try to realize, to identify the ways in which our brain solve problems. Eles começaram a entender como é que o nosso cérebro acaba resolvendo esses problemas, acaba encontrando soluções para tomar decisões, para de alguma forma conseguir achar soluções, mesmo quando está difícil de fazê-lo. Alright, so what they did was to implement this experimental approach in which they could document the ways we decide. Então eles adotaram essa técnica experimental de documentar como que as pessoas realmente tomam as suas decisões. Now, if you take these ideas to a larger perspective, think about, for example, about global warming, or even something like more personal, like smoking.
as decisões que a gente toma como sociedade e que levam ao aquecimento global, as decisões vêm sendo tomadas há décadas. E os resultados dessas decisões só vão ser vistos daqui a 20, 30, 50 anos. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com uma pessoa que fuma. A pessoa está fumando, né, está usando algum produto do tabaco, e ela só vai ver as consequências muitos anos depois. So our brains are not very good to deal with this situation in which we have a delayed feedback. Quando o resultado, né, o retorno das nossas ações só vem muito depois. So it is hard to understand sometimes that we will make poor choices in very much predictable ways. Então, às vezes é um pouco difícil a gente perceber, mas a gente vai fazer escolhas ruins de forma relativamente previsível. And not only because we are not intelligent, many times it's because we have this temptation to find easy solutions. A gente tem essa tentação de tentar encontrar soluções rápidas, soluções mais simples. What we see is that our decisions are the result of a much less deliberative and linear and controlled process than we would like to believe. As nossas decisões não são o resultado, né, desse processo tão controlado, deliberado, como a gente pensa que é. Okay, but let's talk a little bit about some of these theories, new theories that some scientists have come up with, okay? Vamos falar sobre algumas das teorias que esses cientistas começaram a trazer para substituir as hipóteses convencionais sobre o raciocínio humano. Okay, the first one is this dual system. So this comes from a book written by Daniel Kahneman, which is called Fast and Slow, Rápido e Devagar. This is a bestseller in Brazil too. But the idea is essentially this. Suppose that your brain works like with two systems. System one is the thinking process that it is intuitive, automatic, pretty much based on previous experiences and relatively unconscious, ok? Então, esse primeiro sistema seria, digamos assim, a parte intuitiva, rápida, baseada em experiência, que às vezes a gente faz sem nem pensar. Então, se eu jogar uma chave na sua direção, você vai fazer com a mão e vai tentar segurar, para não deixar cair. Well, this kind of reasoning, it's very fast. You don't stop and think how fast the keys are coming, how I will meet them in midair. It's not like this, right? We just react to it. Okay, now we have system two, which is the one that is more reflective, more controlled, and more deliberate. We actually analyze carefully what the choices are before we make a decision, ok? Nesse segundo seria, digamos, quando você para, pensa, às vezes com um pedaço de papel, uma caneta, analisa situações. Okay, so we have these two systems in our brains. And sometimes we use one, sometimes we use the other, right? Oh, by the way, this is not a description of how biologically our brain works, okay? Our brains work. It's not like that. What we're talking here about is like a theory, it's like an image, it's like a figurative description of the mind, okay? Essa não é uma descrição biológica. Nosso cérebro não está dividido em dois sistemas de verdade. É uma, digamos assim, é uma interpretação, é um modelo que serve para alguns propósitos, mas não é um modelo descritivo físico do nosso cérebro, tá bom, gente? All right, so if we think about system one and system two, let's take a look at some situations, some problems that we have to solve every day, okay? So if you are looking for a refrigerator, you want to buy a new refrigerator, and then you come to the store
And you see this first image here on your left. So the refrigerator is being sold at 8 times of 129 reais. Você vê aqui, tem um anúncio dizendo, ó, 8 vezes de 129. Well, that sounds interesting, right? Many people will say, okay, I can pay 129 reais. A maior parte das pessoas não pensam que aquele valor é muito maior do que o valor à vista, que está escrito em letras pequenininhas ali, ó, 750 reais. Se você for pagar dividido, vai ser 8 vezes 130, vai dar mais de R$ 1.000, R$ 1.040. All right, people don't look at that. They just focus on this big number, 129, 129 reais. And they think, okay, that fits my budget. Tudo bem, aquilo ali se encaixa no meu orçamento. Okay, in this kind of stimulus, what we are trying to do is to have people making the purchase, right? So you're trying to start System 1. You're trying to kickstart System 1. Está tentando dar uma disparada ali no sistema 1 das pessoas, que elas vão agir por impulso, vão falar, opa, não, tá fácil essa decisão, só 130 reais, 129 reais. But think about this other image you have here. Now you have a refrigerator, but then again, it is very complicated to discuss energy efficiency of an equipment, right? So what we're trying to do here is to help people making better decisions. They show you with colors how efficient or inefficient this equipment may be. Então, nesse segundo caso, que é o contrário, a gente está tentando facilitar uma decisão que é muito complexa. De alguma forma, a gente também está tentando se apoiar no sistema 1, só que nesse caso para tentar ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas. The first one, well, you're trying to help the store manager to make more money. The second one, you're trying to make people better off, right? Help them out. Okay, so it turns out that System 1 is the home of what we call heuristics. A gente poderia traduzir heurísticas como sendo regrinhas de bolso. And we use them all the time. In our brains, they are very helpful. A gente usa essas pequenas decisões toda hora para não ter que repensar e gastar muito tempo e muito recurso mental tomando algumas decisões. Mas também é um lugar onde estão os vieses. We can also find those biases, which we could translate it as systematic error, right? We are predictably making some mistakes. Então, nesse sistema 1 é onde tem uma coisa muito importante, que são esses atalhos, essas regrinhas de bolso, mas também é onde tem muitos vieses, que são erros sistemáticos. So, what we see is that there is a long list of biases that we can document. And we are not talking about something that you are only going to see Brazilian people do, or American people do, or Chinese people doing. You're going to see everyone in the whole world will be making the same mistakes in a sense, right? So if we have, for example, availability effect, it is a mental shortcut. So we associate something as being more likely if we have seen it just before someone asks us. Então, se a gente é exposto a alguma imagem, ou alguma palavra, ou alguma visão, a gente tende a achar que aquilo é mais provável porque a gente acabou de ver, e não analisar todo o espectro de probabilidades. Many times we make decisions based on affect, on emotions. Well, yeah, sometimes they help us, but sometimes those emotions do not help us making better decisions. But then again, let's go back and just have like this summary
of what we call System 1 and System 2, okay? System 1 now is on the right-hand side here. So it is the automatic system. It is like a non-controlled uh, decision process. It is effortless. It is pretty much affected by emotional conditions. It is fast. Yes, it is good, but it's kind of unconscious, right? So an example on how we use System 1 is when, for example, you speak your mother tongue, right? Se você fala a sua língua nativa, você não precisa pensar para falar, você só começa a falar. If you, like myself, you're trying to speak in a foreign language, then you have to use lots and lots of more resources in your brain to try and make sense, right? Okay, if you feel like eating something, well, it just comes to you. You don't have to stop and think, well, let me see if I'm hungry, okay? So this is all the System 1 working. And System 2, which now you have here on the column in the left-hand side, right in the middle. So it is the reflective system. System 2 is pretty much well controlled. It takes efforts. It is deductive. Sometimes it is slower than the first one. And you have like the perception of what's going on. You can realize it is like a deliberate action, right? So it's when you're trying to learn another language, or if you are planning a journey, a trip, or to travel someplace. Então, quando você está fazendo esse tipo de escolha, que você está planejando uma viagem, well, that is System 2 at work, okay? Just to finish up here, I'm just about to stop, but let me give you some more examples of things that are there messing up with our thinking processes, okay? Think about salience, okay? Sometimes the information that stands out or that it is new, well, they seem to take all our attention, ok? Às vezes a gente toma decisão por um aspecto que é mais saliente, que é chama mais a nossa atenção. We actually discard other aspects in making decisions. And we have lots and lots of examples of those, okay? I'm just going to mention briefly here because we're going to discuss those later on, each and every one of them, okay? But just to give you a hint of what it is coming, okay? Quando se diz respeito a decisões envolvendo tempo, a gente também costuma derrapar toda hora. O viés presente, the present bias, is when you're trying to make a decision if you're going to do something now or later. And most of the times we think to what is now, what is closer to you is more important. We end up procrastinating. Então, a gente tem um viés de tender a valorizar mais as coisas do agora do que o depois. The planning fallacy, it is a very interesting bias too. We are way more optimistic than we should when we plan to do something in the future. Quando a gente planeja fazer alguma coisa no futuro, a gente sempre acha que vai dar tempo. Então isso aqui se chama de falácia do planejamento, or planning fallacy. Well, if you think about this, all those conditions, you're going to realize that, for example, even dishonesty is not just about people uh, making calculations about how much they will take and how large is the risk of getting caught. Então, nessa perspectiva, até aspectos como desonestidade acabam precisando ser relidos e não apenas como sendo alguma coisa que depende de quanto que eu vou ganhar se eu roubar alguma coisa, qual que é a chance de eu ser pego. Essa visão é simplista. Actually, dishonesty is the product of situations that are way beyond those calculations. We have like self-deception, we have like lots of other things
at work at the same time. Então, o que tudo isso nos diz é que a gente precisa parar e reconhecer que o cérebro humano, o raciocínio, ele é muito mais complexo do que aquela descrição convencional da racionalidade que a gente tinha. Okay, I'm gonna stop here and I will suggest you guys watch these two videos, okay? They will be available and I will also post them in our Google Classroom platform and in our WhatsApp group, okay? All right, guys. Thanks for watching this video. I'll see you next time. Bye-bye.